Depois de 2 quedas consecutivas da taxa básica de juros, o presidente Lula se encontrou hoje com o presidente do Banco Central. Lula culpava Campos Neto de ser o responsável pelos juros altos cobrados no país. A iniciativa do encontro de hoje partiu do presidente do Banco Central. Foi Roberto Campos Neto quem pediu durante um almoço na quinta-feira passada com Fernando Haddad que o ministro da Fazenda fizesse a ponte com o presidente Lula. A avaliação foi de que o momento seria propício, já que a taxa básica de juros havia caído pela segunda vez consecutiva, o que teria deixado a temperatura mais amena no Palácio do Planalto. Desde que Lula tomou posse, ele e Campos Neto nunca tinham ficado frente a frente. Quando se reuniram no final de dezembro, no governo de transição, o clima não foi dos melhores. Desde então, Lula passou a culpar publicamente o presidente do Banco Central pela alta taxa de juros. O encontro não tem efeitos práticos, apenas simbólicos. Lula nunca lidou diretamente com o presidente do Banco Central autônomo. Nos 2 primeiros mandatos como presidente, o Banco Central era diretamente ligado ao Ministério da Fazenda. A avaliação aqui no Planalto é que este encontro é uma maneira de demonstrar o compromisso do governo federal e do Banco Central com as pautas econômicas do país. Hoje, mais cedo, na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, Campos Neto disse que, mesmo que não consiga zerar o déficit nas contas públicas no ano que vem, o governo precisa se esforçar para cumprir a meta estabelecida no orçamento. Apesar de todo mundo entender a dificuldade de atingir a meta e de ser muito difícil cortar gastos, não só agora nesse governo, mas estruturalmente tem sido difícil cortar gastos, é importante persistir. Então, aqui a nossa mensagem é de persistência, acho que está bem alinhado com o que o ministro Haddad tem dito. A gente acha que esse é um caminho bem promissor. 2 cerimônias também aconteceram nesta quarta-feira no Planalto. Uma para marcar a permissão de que sejam realizados leilões de transmissão de energia. A previsão é de que sejam investidos quase 16 bilhões de reais em obras elétricas na Bahia, Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com foco na transição energética. O Brasil pode ser efetivamente, não acho que seja ufanismo da minha parte, mas aquilo que a Arábia Saudita significou para o combustível fóssil no século XX e nesse primeiro quarto do século XXI, o Brasil pode significar para o mundo na questão da transição energética. Lula também lançou uma nova fase do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nessa etapa, vão ser liberados mais 65 bilhões de reais. Estados e municípios poderão se inscrever em projetos ligados a diversas áreas, como infraestrutura, educação e segurança. Por favor, prefeitos, companheiros, prefeitas, se inscrevam, coloque a sua obra, coloque o seu desejo e vamos ver se a gente não tem nesse país nenhuma cidade sem uma obra. Porque antigamente as pessoas achavam que o dinheiro deveria ficar todo no governo federal ou no governo estadual e os prefeitos ficaram mendigando, sabe, uma migalha.